Educação à distância, mudando realidades. A pós-graduação em Gestão de Educação à Distância e o Grupo de Pesquisa em Educação à Distância do IFRO, Campus Porto Velho, Zona Norte, apresentam o programa Zona de Conexão. Entrevistas com professores, pesquisadores em EAD, trazendo seus mais recentes estudos. Nas terças-feiras, às 19 horas, com transmissão ao vivo no canal do YouTube. IFRO, Campus Porto Velho, Zona Norte, EAD. Assista e participe fazendo perguntas no chat. Saudações, pessoas! Iniciando, retomando a nossa primeira temporada do programa Zona de Conexão, uma ação do Grupo de Pesquisa em Educação à Distância, da pós-graduação em Gestão em Educação à Distância, em parceria com o Departamento de Extensão aqui do IFRO, Campus Porto Velho, Zona Norte. Eu sou a professora Anabela Barbosa e juntinhos estamos nesse episódio 4 do programa Zona de Conexão, que tem Ana em dose dupla, já vou antecipar, tá? Vou passar minha audiodescrição. Eu sou uma mulher parda, de 40 anos, aproximadamente 1,64, cabelos pretos na altura do ombro, estou trajando um vestido de estampa floral, amarelada, tom pastel, e ao fundo aqui dos estúdios está a plotagem da Educação à Distância, mudando realidades. E nesse episódio, então, você já reparou, você já percebeu como que o que a gente lê nos jornais, as reportagens, quais os sentidos de fato que tem nas palavras que são publicadas, que são transmitidas? Pois é, esse é o tema do nosso episódio. E vamos acompanhar aqui na nossa tela interativa a apresentação da nossa convidada especialíssima. Bom, nesse episódio, a gente vai ter, então, uma Ana em dose dupla. Eu, Anabela, e comigo a professora Ana Cláudia Dias Ribeiro. A gente vai discutir as narratividades jornalísticas sobre escola em tempos de pandemia. E quem é essa pessoa que está por aqui com a gente para debater sobre isso? Se você tiver dúvidas, inclusive curiosidade, aproveite e acompanhe a gente aqui pelo chat do canal. Então, a Ana é doutora em Ensino de Língua e Literatura pela Universidade Federal do Norte do Tocantins, mestre em Letras pela Universidade Federal de Rondônia, especialista em mídias na educação e tem muitas outras coisas. Então, comigo está aqui nos estúdios Ana Cláudia. Seja bem-vinda, é uma honra receber você aqui para falar sobre esse tema, né, que nos tocou, nós sentimos, nós fomos abalados, né, durante a pandemia. Seja bem-vinda. Eu agradeço as boas-vindas, saúdo as pessoas que nos acompanham no YouTube e é uma alegria muito grande estar aqui e compartilhar com vocês todos. É a minha pesquisa, né, que a gente, 4 anos, então assim, a gente dá suor, né, e é assim... A gente passa por momentos, por vários percalços nesse caminho, nesse processo de escrita. Então, como a Anabela falou, eu sou Ana Cláudia Dias Ribeiro, sou professora do Instituto Federal de Rondônia, atuo também no curso de pós-graduação em Gestão de EAD. Vou fazer minha audiodescrição. Eu tenho luzes loiras, estou sentada numa cadeira, trajando um vestido azul marinho e estou aqui no estúdio de EAD. Tenho a pele clara, uso óculos e agradeço então a presença de todos. Bom, Ana, como disse num discurso o Churchill, sangue, suor e lágrimas. Então, a pesquisa não é uma tarefa fácil e, né, o nosso programa está aqui para poder divulgar a ciência e produzir conhecimento, né, levar a todos a publicidade das pesquisas que o Instituto realiza. E uma delas é a da Ana, que foi sobre narratividades jornalísticas sobre escola em tempos de pandemia. De onde você fala? Quem é a pesquisadora? Me conta tudo, não esconda nada. Então, eu sou professora de língua portuguesa. No mestrado, na UNIR, eu conheci a análise do discurso. E me encantei
né, pela análise do discurso e falei assim, quero fazer doutorado em análise do discurso. E assim eu fui lá para o norte do Tocantins e estudei em Araguaína. Até então o nome da universidade era UFT, né, Universidade Federal do Tocantins, passou por uma transição e quando eu concluí o curso já se chamava Universidade Federal do Norte do Tocantins. Durante o processo do doutorado, né, eu comecei o doutorado em 2018-2, e quando acabou as disciplinas, que começou o processo da pesquisa em si, que a princípio a minha pesquisa era uma pesquisação, eu ia trabalhar com leitura na perspectiva discursiva em sala de aula. Mas aí as aulas foram suspensas e a gente não sabia quando é que as aulas iam voltar, se teria condições de eu retomar a minha pesquisa inicial ou não. E conversando com meu orientador, professor João de Deus Leite, um abraço para ele, um querido, assim, nossa, uma pessoa que eu tenho admiração muito grande. Ele sugeriu, não, Ana, a gente não pode esperar, né? Você não pode ser prejudicada. Vamos pensar numa outra coisa. E então, vivenciando aquele momento da pandemia, nós direcionamos a pesquisa para uma coisa que estava me tocando, porque apesar de eu estar afastada, né? Está gozando da licença para capacitação, eu acompanhava as angústias tanto dos meus colegas de doutorado que estavam passando por esse momento da implantação do ensino remoto, da suspensão das aulas, da sobrecarga de trabalho, quanto também dos meus colegas do Instituto, através dos grupos, né, de mensagens e tal. Então, eu estava acompanhando tudo isso. E então eu direcionei a minha pesquisa para as narratividades jornalísticas. E assim, o objetivo, né, da minha pesquisa foi justamente analisar como o discurso jornalístico estava discursivizando, né, estava fazendo a narratividade da escola em tempos de pandemia. Será que mudou alguma coisa? Será que esse sentido, como eu falo, né, foi metaforizado? Metaforizado no sentido que ele sofreu transformação, é a palavra escola, ela sofreu transformação no seu sentido, né? E aí, então, eu selecionei 2 jornais de grande circulação, o jornal o Globo e o jornal A Folha de São Paulo, e desses 2 jornais, eu selecionei notícias que tematizassem sobre a escola no período de pandemia, então nós fizemos um recorte, então pesquisamos notícias do dia 11 de março de 2020 a 11 de março de 2021. 11 de março por quê? Porque foi quando foi decretada a pandemia pela ONU, da pandemia da Covid-19, e o período de 1 ano não é porque a pandemia acabou nessa data, né? Que a pandemia ainda não foi decretado o fim da pandemia, mas porque eu precisava, por questões didáticas e para eu poder levar adiante as análises, eu precisava fazer esse recorte. Até mesmo de operacionalização metodológica. Lembrando que a gente está falando de pesquisa científica, então, como pesquisa científica, é necessário definir o objeto, é necessário definir a amostra, definir qual vai ser o público, se houver algum público a ser investigado. Então, esses elementos que a Ana tratou aqui são elementos do recorte metodológico, do percurso metodológico, ou seja, os tipos de publicação, o período da publicação, o que seria analisado, que é o tema escola, o sentido que escola tem nessas narrativas, nessas publicações. Então, esse é todo, são os critérios definidos para que você faça o percurso metodológico de investigação da temática, que são as narratividades jornalísticas sobre escola. E é lógico, é evidente que você teve que, então, se aprofundar aí sobre a análise do discurso, e veio um nome para mim que até então eu desconhecia, que eu achei muito interessante, e cabe aqui eu perguntar, porque eu estou curiosa, né? Michel Pechet. Eu não sei se eu pronunciei correto, me corrija. Tá certinho. Então, a análise do discurso, ela tem várias vertentes, né? Tem uma que é por Michel Foucault,
Guénot, mas a que eu utilizei como dispositivo teórico-metodológico para a minha pesquisa foi a de base pechetiana, né? Que foi preconizada por Michel Pechet, lá na França, e foi trazida para o Brasil pela grande pesquisadora Eni Orlandi, que a gente pode dizer que tem a AD brasileira, que a partir de Michel Pechet ela foi aprofundando, né, fazendo várias pesquisas neste campo. Então foram eles que foram assim o basilar para a construção da minha pesquisa. E o que significa, então, metaforização de sentidos? Houve essa metaforização? Não houve? O que você conseguiu identificar durante a sua pesquisa, né, nesse período pandêmico, com relação à escola, com relação... Ou você descobriu, ou na verdade investigou outros termos que também apareceram aí no discurso? Então, quando eu fui selecionar o material das notícias, porque tinham inúmeras notícias sobre a escola, né? Mas quando eu fui selecionar, eu fui ver justamente como era que a escola estava sendo discursivizada, se tinha alguma referência ao professor, ao aluno, nesse período. De modo que eu fiquei no final com 28 notícias e 34 comentários das respectivas notícias. Antes de falar especificamente do que eu vi, da metaforização, é importante falar que os jornais, né, há um certo imaginário sobre o discurso jornalístico, né, porque acredita-se que a comunicação é imparcial. E isso é um mito, porque na verdade não é. Apesar dos jornais fazerem todo o esforço, né, e dizer que estão trazendo a notícia com imparcialidade, de fato isso não acontece. Apesar do que o texto jornalístico ele sofre o crivo do Estado, o crivo jurídico, e do próprio jornalista, né, na hora que vai escrever. Mas tem coisas que fogem ao nosso controle, né? Porque nós somos sujeitos constituídos pela ideologia, enquanto pelo pessoas... inconsciente. Então, são coisas assim que a gente não consegue controlar. Então, a gente consegue, e foi o que eu fiz, procurar essas marcas, né, de subjetividade no discurso jornalístico. Então, assim, eu percebi, né, dentro dessas notícias, que a escola foi discursivizada como lugar de assistencialismo, lugar de ensino não presencial, lugar de perigo devido à pandemia, lugar de convívio social, lugar de desigualdade, provocadora de desigualdade, na verdade. Ou seja, ao invés de ser um local de promoção da igualdade, apareceu esse sentido no discurso. Na pandemia, isso. Talvez, esse especificamente, talvez esteja ligado àquela questão que foi muito falada sobre o acesso à tecnologia. Sim, sim. Aí também como um lugar sem autonomia e, novamente, no começo ela estava sendo discursivizada como um lugar de perigo e voltou a ser um lugar seguro, né, com algumas condições. Então, o que a gente percebe? Que esse discurso, né, que a pandemia, de repente, jogou para a escola toda a culpa. Então, a diferença da escola pública e da escola particular, dos alunos que não têm acesso à tecnologia, como se só nesse período isso acontecesse. Uma grande coisa também que apareceu, um discurso que foi repetido, apareceu reincidentemente nas notícias, foi que se a escola fechasse, os alunos iam ficar sem ter o que comer. Então, uma preocupação muito grande com a alimentação. É fato que é concreto, a questão da fome no Brasil é concreta, ela existe, mas existe só a partir da pandemia? Será que não existia antes? Só quem está, né, só para quem está na escola, né, e todos os outros milhões de brasileiros que não frequentam escola, mas que se encontram em situação de vulnerabilidade alimentar? Então, o que a pandemia fez foi escancarar, foi colocar às claras as diferenças sociais, esse abismo que tem entre as diferenças de classe, que foi atribuída à escola, mas a gente sabe que isso é
constitutivo, né, já existia antes e que a pandemia simplesmente escancarou, né, colocou às claras. Então, assim, teve esse discurso, por exemplo, da fome, de modo que em alguns lugares tinha assim, a escola vai fechar, mas os alunos vão ficar sem comer. Então, assim, como se causasse espanto a escola fechar e ficar sem comer, e não causasse espanto ser a escola o lugar que o aluno utiliza para se alimentar. Então, como se fosse uma coisa natural. Essa seria a materialidade da discursividade? Sim, então eu fui analisando toda a forma como... Porque a narratividade, quando falo em narrativa, pensa como se logo fosse uma distorção? A metaforização é essa transformação, essa mudança, esse deslize que uma hora a escola é lugar de perigo, uma hora a escola é um lugar seguro, uma hora ela é lugar de assistencialismo, é um lugar para comer. Isso é a metaforização dos sentidos da escola. Esse percurso aí que é subliminar, mas é destacado e vai transitando entre esses sentidos. E por exemplo, tem uma notícia, para ver que o jornal não é imparcial, né? Vai mostrar mais assim, dar um exemplo mais objetivo. Tem uma determinada notícia lá que ele fala assim, os alunos da escola pública ficaram sem ter o que fazer, porque os professores não passaram atividades para eles. Então, assim, apesar de estar sutil, o que o jornal aí está validando? Um discurso que predominou no período da pandemia, até pelo governo, né, federal, em que os professores não queriam trabalhar, os professores não estavam fazendo nada, né? Então, assim, de uma forma sutil, o jornal estava validando, né, esse discurso, para você ver que não tem imparcialidade. Nesse momento, a gente percebe que ele se posiciona, né, alinhado com esse discurso que falava que o professor, no período da pandemia, não estava trabalhando, não queria trabalhar, não queria saber de trabalhar. São muitos sentidos, né, muitos processos metafóricos e é evidente que não tem como a gente exaurir o tema nesse episódio, mas se você ficou curioso, se você quer saber mais sobre a fundamentação teórica aí do Michel Pechet, a análise do discurso na perspectiva francesa, sobre o que é metaforização mesmo, o que é sobre as narratividades jornalísticas, que são essas informações que chegam ao grande público, à comunidade, tem as publicações e muitas publicações da Ana. Então vamos ver aqui algumas publicações que ela tem. Não são todas, tá, gente? Porque é difícil trazer todas as publicações de Ana Cláudia para a nossa tela aqui interativa, mas vamos lá. A gente tem aí, olha só, a gente tem discursividades construídas a partir dos enunciados piso salarial e teto salarial. Tem no periódico Humanidades e Inovação, pessoas com deficiências e portadores de necessidades especiais, a visão geral das pessoas que não têm deficiência ou necessidades especiais em comparação com a realidade vivida, né, pelas PCD-PNE, a análise discursiva da poesia indígena cambeba, violência simbólica da polarização e uma das últimas publicações, figuras em tropos em contextos sociais, tá, da CRV. Então, esses das várias publicações da professora Ana Cláudia e que você pode acompanhar aí, tá todo esse material tá na descrição aqui do vídeo. Então, se você quiser saber mais, se você quiser conhecer a produção ou, de repente, isso, né, te despertou sua curiosidade, né? Você ficou com vontade de conhecer, porque o propósito aqui do programa é esse, é você querer saber mais, não é? A gente divulgar conhecimento e produção científica. Eu trouxe um livro, eu trouxe um exemplar que é Práticas Amazônicas, Linguagens, Culturas e Ensino, que é uma coletânea de artigos de pesquisadores da região norte, e eu tive a feliz satisfação de publicar um artigo aqui junto com a minha xará, a Ana Cláudia Oliveira, e esse livro, gente, está disponível em formato PDF
no site da Universidade Federal de Roraima ou também na Unifap, pela Unifap e também pela editora Pedro João. Então, quem tiver interesse pode baixar gratuitamente. Se você ficou com vontade de saber mais, se você quer se tornar um pesquisador, entre em contato, também está aqui na descrição do vídeo, os nossos contatos, os nossos e-mails, as nossas redes sociais. Faça parte do grupo de pesquisa em educação à distância, faça parte do Instituto Federal, do Campus Porto Velho, Zona Norte. Ana, suas dicas, suas considerações finais, a cereja do bolo, talvez? Então, dizer que a análise do discurso é um campo teórico-metodológico, assim, muito bacana, porque ele muda a tua visão de mundo, você começa a perceber, né, não o que está por detrás dos textos, né, mas você começa a perceber, ter um outro olhar pelo que está sendo dito, porque tudo que nós falamos, né, tem a ver com o momento histórico que a gente está vivenciando, com a posição sujeito que a gente ocupa, e as escolhas das palavras, elas significam muito e fazem a diferença na hora de se expressar. Então é isso. Se interessaram pelo meu trabalho, vejam aí na descrição, né, os artigos que eu publiquei, os trabalhos que eu publiquei e conheçam um pouco mais. Ai, não queria terminar, Ana, porque estava uma delícia. Eu queria continuar falando aqui. Mas a gente vai encerrar esse episódio. E gostaria de agradecer a toda a equipe que acreditou nesse sonho do programa Zona de Conexão e fez isso possível. Em várias pessoas que trabalharam para que a gente estivesse aqui fazendo essa proposta de levar conhecimento, de levar produção científica aí a publicar, né, tornar notório essa produção do Instituto Federal de Rondônia por meio do Campus Porto Velho, Zona Norte. Até a próxima. Bonanças! A pós-graduação em Gestão de Educação à Distância e o Grupo de Pesquisa em Educação à Distância do IFRO, Campus Porto Velho, Zona Norte, apresentam o programa Zona de Conexão. Entrevistas com professores, pesquisadores em EAD, trazendo seus mais recentes estudos. Nas terças-feiras, às 19 horas, com transmissão ao vivo no canal do YouTube. IFRO, Campus Porto Velho, Zona Norte, EAD. Assista e participe fazendo perguntas no chat. Educação à distância, mudando realidades.